Olá pessoal, eu sou o professor Marcos Vinícius Ribeiro e esse é o canal Papo Progressista. O tema hoje é racismo. Por que incomoda falar sobre isso? Porque algumas pessoas brancas se incomodam com a luta pelo fim do racismo e políticas afirmativas nesse sentido, sendo contra, por exemplo, a política de cotas ou dizendo que a luta contra o racismo não passa de um mimimi e frescura. É isso mesmo, gente. Frescura. É isso que algumas pessoas brancas acham que os negros têm ao se doer. É, ao falar que foram vítimas do racismo, né, muitos negros sofrem duas vezes, né? Primeiro, o próprio racismo na pele, em segundo lugar, a minimização daquele sentimento dele. Porque pessoas que dizem que é frescura ou mimimi nunca sentiram ou nunca vão sentir na pele. É por isso que é difícil para elas imaginar como é que é. Para nós brancos, incluindo a mim mesmo. Mas a gente pode pelo menos tentar entender e ajudar essas pessoas nessa luta, né? Essa luta diária, essa luta que não para e que não deve de maneira alguma ser questionada ou minimizada. Sobre o lugar de fala, não temos. Nós brancos não temos lugar de fala nisso aí. Mas, como eu disse, podemos ajudar. Podemos engrossar o couro. Podemos ser empáticos e solidários. Isso é mais do que uma simples boa ação. É uma obrigação. É uma obrigação nossa como cidadão ajudar nossos irmãos de pele escura. Até porque em algum momento da nossa miscigenação aqui no Brasil nós fomos, né, assim, nossos caminhos genéticos se cruzaram. A gente pode ter a pele branca agora, mas em algum momento um avô ou bisavô nosso foi, não é, miscigenado ali e a gente carrega esse sangue também. Muito difícil um brasileiro não carregar o sangue negro no seu DNA. Até pessoas, né, mulatas, pessoas que são chamadas de moreninhas, elas tentam rejeitar o rótulo de negras. Elas dizem que são morenas com a tentativa de minimizar isso, né, para não ser tão vítima, né, quanto um negro retinto seria, um negro de pele mais escura. Então há esse negacionismo também por parte de negros que não se consideram negros, que infelizmente, né, não se consideram negros e também não tem empatia com quem é um pouquinho mais escuro do que ele. E é isso, gente, que incomoda algumas pessoas, né? Que pessoas negras que se sentem como tal, que se sentem ofendidas, né? Que são vítimas de discriminação, queiram lutar para que esse estado de coisas mude. Quem não quer que esse estado de coisas mude? As pessoas brancas, que para elas tanto faz, né? Que historicamente estão acostumadas a fazer piadas, acostumada a, assim, a inferiorizar essas pessoas, né? Não só pelo fato de serem negras, mas também de serem pobres, e jogá-las no mesmo caldeirão que os criminosos. A gente sabe que boa parte dos criminosos no país são de pele escura. Mas é alguma tendência biológica isso? Claro que não, gente. O que explica isso é uma questão social. E a gente tem que aprofundar o estudo sobre isso para entender. A gente tem que ir lá do passado, nas raízes da nossa história, da história desse nosso país, que é impregnada de preconceito, de racismo, de coisa negativa. E a gente tem que entender isso a partir daí, a partir de como foi formada a nossa sociedade. Nós, brasileiros e norte-americanos, né, lá nos Estados Unidos, a gente compartilha uma história muito semelhante. Uma história de colonização, de escravidão e miscigenação. Lá ocorreu um pouco menos. Eu coloco os Estados Unidos como parâmetro porque é um país tão grande e populoso quanto o nosso. Embora haja outros países aí na América Latina que também tiveram as mesmas experiências coloniais e de escravismo também.
Só que os Estados Unidos e o Brasil se tornam grandes vitrines por serem os dois maiores países da América, né? E acabam ilustrando duas realidades bem similares e ao mesmo tempo tão diferentes. Nos Estados Unidos a gente viu que a escravidão ocorreu num ponto específico do país, né, que foi o sul dos Estados Unidos, que criou uma sociedade extremamente racista, que não consegue livrar-se dessa mancha, onde os negros até hoje são meio que segregados, né? Como a exemplo do apartheid na África do Sul, algo bem semelhante, só que não é na lei. Na lei não existe isso, mas pelo menos socialmente falando, que você pode até mudar a lei, mas a cabeça das pessoas continua preconceituosa. E lá a gente tem essa desconfiança tremenda. Aqui no Brasil, apesar de termos uma suposta integração, você vê negros e brancos convivendo mais, o racismo aqui sempre foi visto de uma forma velada. Né, de uma forma velada, e a gente sempre teve tendência a minimizar isso. E todo movimento negro que luta contra isso é visto com desconfiança também. E é justamente isso que a gente tem que acabar. Ao invés de colocar em desconfiança tudo que esses movimentos representam, né, como o Black Lives Matter, que é um movimento norte-americano, mas que já se internacionalizou e vários países já adotaram já levantaram essa bandeira, né? Inclusive o Brasil. Aí as pessoas vêm com aquela história de que não, qualquer vida importa, é só as negras, entendem do jeito que elas querem. Não, gente. Para muitas pessoas, vidas negras não importam. O que importa, né, é que os negros fiquem longe deles. Porque os negros são sujos, são feios, são ladrões. E essa mentalidade ela ficou enraizada por várias gerações. E as pessoas ainda pensam assim, infelizmente. Né? Vê racismo como mimimi, né? Essa questão de sentir racismo, porque esse pessoal não aguenta a brincadeira, não aguenta a piada. Se ficasse só na piada era bom. Mas o que acontece quando essas pessoas são abordadas nas ruas por policiais? São humilhadas, torturadas e às vezes até mortas, como a exemplo do George Floyd, um caso que trouxe à tona muita coisa, né? Não foi só mais um caso isolado, mas ganhou grande visibilidade e nos pôs para pensar, para refletir mais de perto sobre isso. Sobre a questão das cotas, as políticas afirmativas. Muita gente se diz contra a questão das cotas, né? Porque acha que, não, os negros têm a mesma capacidade que nós temos. Alguns, né, tentam colocar a capacidade como algo para invalidar as cotas. Não, beleza, a gente sabe que intelectualmente falando, os negros não tem nada a desejar, porque somos iguais, temos a mesma formação. Não precisa nem dizer, né? Aí a gente fazendo isso, a gente está justamente sendo racista. Tu não acha que cota é racismo porque você precisa dar vaga pro negro porque ele é menos capaz? Meu Deus do céu. Eu não consigo nem acreditar. Eu dizendo isso em voz alta, chega... meu Deus, dá vontade até de cortar isso. Se não sair na edição final que eu acabei de dizer, nem estranho. Mas não é questão de capacitismo, não. É questão mesmo de dívida social, dívida histórica. O que foi feito aqui no Brasil para que negros não tivessem oportunidades igual aos brancos, né? Foi colocados obstáculos, empecilhos para que eles pudessem galgar por si mesmos grandes posições, né? Eu digo no funcionalismo público, em empregos mais bem remunerados, acesso às universidades. Tudo isso historicamente foi negado a eles. Faz muito pouco tempo na história do Brasil, se a gente olhar a história que eles tiveram aqui, que eles tiveram acesso à educação pública. Faz muito pouco tempo que eles puderam trabalhar em trabalhos que antes eles não podiam. Ou muita gente não sabe, né? No início da industrialização no Brasil, as fábricas não contratavam negros, elas contratavam imigrantes, né? Pessoas brancas e imigrantes. Escola pública quando começou no Brasil, não deixava negros estudarem. Com o tempo essas leis foram mudando, mas só que quando os negros tiveram a oportunidade de estudar, a maioria deles, né, a grande maioria infelizmente, estava trabalhando cedo para ajudar a família. Não tinham condições de estudar.
E demorou muito, né, para que a gente conseguisse colocar uma boa parte da população pobre, que por consequência é negra, para estudar. Somente na década de 90 é que a gente vai ter mais ou menos ali todos eles na escola. Ou uma grande maioria deles, já muito tardiamente. E hoje você sabe que a gente quer que eles ocupem espaços, né? Que eles ocupem as cadeiras em vários espaços. Não só na política, né? Que a gente defende aqui, como progressista, a gente defende o máximo de candidaturas negras, né? Que olhe pelo povo negro. Cargos públicos também onde negros possam ocupar grandes posições. Às vezes a gente aplaude quando um consegue se destacar, mas é um no meio de uma multidão. A gente quer ver cada vez mais médicos negros, professores negros, cientistas negros. A gente quer ver eles com as mesmas oportunidades que os brancos têm. O branco não só tem oportunidade porque ele é branco. Historicamente, o branco não teve a luta para se afirmar dentro de uma sociedade. Né? Eu digo branco como um todo. Aquela classe média que consegue entrar na universidade sem problema nenhum, porque consegue, né, se dedicar a estudar ao invés de trabalhar cedo. Não é só questão de cor, questão de pobreza também. Né? A gente sabe que a pobreza e a questão da cor da pele no Brasil meio que vira sinônimos, né, por conta da nossa história mesmo. Que quando a escravidão acabou em 1888, foi um projeto incompleto. Liberta-se os escravos, mas para eles viverem de quê? Para fazer o quê? O que é que eles tinham para suprir aquilo que faltou para eles? O que mudou é que eles não tinham mais os grilhões e os chicotes. Pelo menos não fisicamente. Mas o desprezo da sociedade, as leis injustas que os colocavam em segundo plano e a perpetuação da pobreza geração após geração foi meio que uma maldição que eles tiveram que carregar. Foi o preço da sua liberdade. Injusto, leis injustas, extremamente injustas. E é justamente isso que a gente tenta corrigir com essas políticas afirmativas de cotas e que tantas pessoas não gostam. É tão sensível, né, esse assunto e as pessoas não querem falar dele. As pessoas não querem se sentir responsáveis. O Estado não quer se sentir responsável. Pelo menos o Estado atual, o governo atual. Porque a gente teve grandes avanços em governos passados que a gente está tendo um retrocesso agora. Não só se falando de governos, mas da sociedade em si, que meio que adotou o discurso que o atual governo está usando, que é o de minimizar a luta do povo negro. Se você assistiu até aqui, dê aquele like, né, para ajudar o nosso trabalho, para que ele possa crescer, se ampliar, né, e futuramente, quem sabe, profissionalizar esse canal. Se você já é inscrito, né, nos ajuda a trazer mais inscritos para esse canal. E se você ainda não é inscrito, se inscreva, acione o sininho para receber notificações de novos vídeos. Né? Por enquanto ainda temos uma irregularidade no lançamento dos vídeos, mas em breve eu estarei lançando vídeos quase que diariamente, ou se não diariamente, né? Então aí vai ficar mais fácil da gente dar continuidade a esse trabalho. Ok, pessoal? Se vocês acham que faltou alguma coisa aqui na minha análise, que vocês queiram que eu aborde, né, dê a sugestão ali nos comentários, pois esses assuntos nunca se esgotam. Né? Quando a gente fala de racismo, tudo que a gente falar 10, 15 minutos é pouco, porque muita coisa tem que ser abordada sobre isso, para que a gente consiga, né, mudar o máximo de corações e mentes que a gente puder a esse respeito. Ok, pessoal? Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau.